Olá! Já parou para pensar que os programas de computador estão tomando decisões a todo momento? Desde escolher a saudação certa para dar de manhã, até guiar sistemas super complexos. Hoje, a gente vai desvendar a mágica por trás disso em Python, explorando as ferramentas que dão aos nossos programas a capacidade de raciocinar, as estruturas condicionais. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que um programa, que no fundo é só uma sequência de instruções, consegue de fato pensar ou tomar uma decisão? Como ele sabe qual caminho seguir quando tem mais de uma opção na frente dele? A resposta para isso está num conceito fundamental chamado controle de fluxo. Pensa nisso como se fosse um mapa de trânsito para o nosso código, ou até um Waze. É ele que define as regras do jogo, guiando a execução e permitindo que o programa reaja e se adapte, em vez de só seguir uma estrada reta, sem desvios. Beleza. Com essa ideia na cabeça, bora começar a montar a nossa máquina que decide. Vamos ensinar nosso programa a fazer escolhas de um jeito inteligente. Porque, olha só, o verdadeiro pulo do gato na programação não é só executar uma lista de tarefas uma atrás da outra. A mágica está na capacidade de ser flexível. Um programa precisa de regras para poder analisar o que está acontecendo, checar uma situação e, a partir daí, escolher o que fazer. É isso que transforma um código simples em algo realmente útil e inteligente. E o ponto de partida para tudo isso, o tijolinho básico de toda essa lógica, é a instrução mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas que existem. O if, o nosso famoso se. A lógica do if é super direta. Primeiro, ele testa uma condição, tipo, a hora atual é antes do meio-dia? Essa pergunta só pode ter duas respostas, verdadeiro ou falso. Se a resposta for verdadeiro, ele executa um bloco de código específico, como, por exemplo, mostrar na tela "Bom dia". Se for falso, ele simplesmente ignora aquele trecho de código e segue a vida. Simples assim. Tá, mas e se a condição do if for falsa? O que acontece depois? É aí que a história começa a ficar mais interessante, porque a gente pode adicionar o else e o elif para cuidar de todas as outras possibilidades. O else tem um papel muito legal. Ele funciona como uma rede de segurança, sabe? É o plano B. Se a condição principal do if não rolou, o else está ali para pegar todos os outros casos. Ele garante que o programa sempre tenha uma resposta, mesmo para o que não foi previsto na primeira condição. E isso aqui mostra perfeitamente como o else deixa o código mais eficiente. Dá uma olhada nesse exemplo para checar se um número é par ou ímpar. Com dois ifs separados, o programa faz duas checagens, sempre. Mesmo que a primeira já dê verdadeiro, ele vai lá e testa a segunda. É um trabalho à toa. Já com o if-else, a lógica é bem mais limpa. Se o número for par, ele imprime par e pronto, fim de papo. Se não, ele já sabe que só pode ser ímpar. Não precisa nem testar de novo. Certo, o if-else é ótimo para cenários de sim ou não. Mas e quando a gente tem 3, 4, 5 ou mais opções? Aí entra em cena o elif, que é basicamente uma abreviação de else if ou, se não, se. Ele permite que a gente crie uma cadeia de verificações, uma depois da outra, até que uma delas seja verdadeira. Um exemplo clássico disso é um sistema de notas. Um programa pode usar essa escadinha de if, elif, else para definir a nota de um aluno. Primeiro ele testa. A média é para um A? Se não, ele testa. Então é para um B? Se não, para um C? E por aí vai. É um jeito super organizado e eficiente de lidar com várias condições que não podem acontecer ao mesmo tempo. Agora que a gente já tem os nossos blocos de montar, o if, o elif e o else, a gente pode começar a juntar tudo isso para criar lógicas de decisão muito mais sofisticadas, muito mais detalhadas. Para deixar nossos testes mais afiados, a gente usa os operadores lógicos. O AND, que é o E, é o exigente, as duas condições precisam ser verdadeiras. O OR, o nosso OU, é mais tranquilo, basta uma delas ser verdade. E o NOT, o não, é o do contra, ele simplesmente inverte o resultado. Com eles, dá para fazer perguntas muito mais específicas. E dá para ir mais fundo ainda colocando um if dentro de outro if. Isso tem um nome: aninhamento. Imagina um sistema de descontos numa loja. O primeiro if checa se o produto é um eletrônico. Se for um segundo if, lá dentro, checa se a compra passou de R$ 1.000 para aplicar um desconto extra. É um verdadeiro funil de decisões. Ok, fazer o código funcionar é o primeiro passo. Mas um bom código também precisa ser limpo, fácil de ler, elegante. Vamos ver umas dicas para escrever essas condições de um jeito mais profissional.
Para aquelas situações bem simples de if e else, tipo só atribuir um valor a uma variável, o Python tem um atalho genial chamado operador ternário. O que a gente faria em 4 linhas dá para fazer em uma só. É um jeito bem mais compacto e, vamos combinar, elegante de expressar uma decisão simples. No fim das contas, a palavra-chave aqui é clareza. Use parênteses para deixar bem óbvio o que está sendo testado. Se uma condição ficar gigante, quebra ela em mais de uma linha. E sério, nunca subestime o poder de um bom comentário para explicar o porquê daquela decisão mais complexa. A pessoa que for ler seu código depois, que pode ser você mesmo, vai agradecer. Bom, com isso, chegamos ao final da nossa análise. E o que a gente aprendeu hoje não é só uma técnica de programação. É praticamente um novo superpoder. A habilidade de dar inteligência de verdade, capacidade de resposta para um programa. E é incrível pensar que, no final das contas, toda essa capacidade de criar programas que reagem e se adaptam se resume a apenas 3 palavrinhas: if, elif e else. Elas são a base para construir lógicas incrivelmente poderosas. Dominar o controle de fluxo abre um universo de possibilidades. Agora, a questão não é mais como um programa pode decidir. A pergunta é: que decisões o seu próximo programa vai tomar? As possibilidades de verdade são infinitas.